A todos, irmãos de Ideal Espírita. Na noite de hoje nós iremos fazer um estudo comentado a respeito do livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. É a mensagem de número 17, O Homem que Não se Irritava. Eu farei um pequeno resumo da história e destacarei 3 pontos principais dela. Então a história começa nos dizendo que havia um rei que, após grande esforço para subjugar a sua natureza inferior, decide contratar um filósofo para aperfeiçoar a palavra. Deste modo, após algum tempo do filósofo estar trabalhando junto com o rei, é inegável que o rei conseguiu aperfeiçoar-se na arte de sublimar-se. Externamente, ele aparentava ser uma pessoa extremamente bondosa e inteligente. Utilizava da sua reta consciência para ajudar as pessoas em seus casos envolvendo decisões que ele deveria tomar com relação à justiça. E também utilizava da sua fortuna para ajudar as pessoas mais humildes. Incentivou o comércio, a indústria e a lavoura com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estavam em seu reino. E também proporcionou a construção de abrigos e escolas para as pessoas mais carentes, para que elas pudessem ter um lugar para viver, um local para educar os seus filhos. Porém, internamente, o rei ainda estava atrasado e hesitante. Isso porque, em algumas reuniões que ele fazia com os seus súditos e com as pessoas mais influentes do reino, ele demonstrava uma irritação fora do comum. Deste modo, ele acabava magoando as pessoas que estavam próximas a ele. E aí o filósofo, percebendo essa situação, diz o seguinte: Rei, tenha paciência, porque o processo de aperfeiçoamento da palavra leva tempo. Então, tenha paciência consigo mesmo. O rei ouviu aquele conselho e, um pouco contrariado, acabou aceitando. Porém, de uma maneira de demonstrar um desespero passivo, optou por um outro extremo. Ele decidiu que não iria falar mais nada a partir de agora, só ouviria as situações. E aí, com essa decisão que o rei tomou, os negócios do reino começaram a ficar cada vez piores, porque ele não expressava o que ele gostaria de falar e não expressava qual atitude, qual ação que ele ia tomar com relação às situações que estavam acontecendo no reino. O filósofo, novamente percebendo essa situação, disse que o ato de ficar em silêncio em todas as situações, essa medida que o rei estava tomando, demonstrava uma traição dos próprios deveres. Com isso, ele teria alguns problemas em seu reino, como ele já estava evidenciando. Então, novamente, o rei, um pouco contrariado, decide voltar a falar, voltar à sua normalidade. Então ele passou a falar novamente e também passou a tomar as atitudes que estavam de acordo com a sua fala e de acordo com o seu pensamento. Então o reino voltou a prosperar. Porém, novamente, após algumas reuniões, ele acabava demonstrando sinais de irritação e acabava de novo magoando pessoas que estavam ao redor dele. E aí, nesse momento em que ele, a princípio, volta a estaca zero, o filósofo novamente diz a ele que esse processo de aperfeiçoamento da alma demora mais que um dia, demora tempo, ele precisa ter paciência com ele mesmo durante toda essa caminhada. Porém, dessa vez, o rei, ouvindo esse conselho, decide demitir o filósofo. Ele achou que o filósofo estava atrapalhando, não estava ajudando da forma como deveria durante esse processo de aperfeiçoamento. Então, deste modo, o rei chama 2 súditos para uma expedição de 30 dias para procurarem um homem que era incapaz de se irritar. E aí, então, esses 2 súditos saem nessa expedição e tentam procurar esse homem que seria incapaz de se irritar.
Porém, durante essa jornada, eles começam a perceber que haviam pessoas que se irritavam em casa, porém no trabalho eram pessoas tranquilas. E havia pessoas que eram irritadas no trabalho, porém extremamente tranquilas em casa. E aí esses dois súditos já estavam quase desistindo de encontrar esse homem que era incapaz de se irritar, porém, já no final da expedição, eles conseguiram achar esse homem que era incapaz de se irritar. Este homem, ele não demonstrava nenhum sinal de irritabilidade, nem no serviço e nem em casa. Alimentava-se, trabalhava e fazia todas as suas atividades do dia sem demonstrar nenhum sinal de irritação. E aí, esses dois súditos voltam até o rei e o informam que eles haviam encontrado um homem que era incapaz de se irritar. E aí, então, o rei manda esses dois súditos convidarem este homem até o palácio e manda outros súditos prepararem uma janta digna de receber um homem que era incapaz de se irritar. Porém, quando o homem chega até o palácio, o rei, quando ele vai iniciar uma conversa com este homem, ele percebe que este homem, na realidade, era mudo. Então, ele não conseguia expressar da melhor maneira a sua irritação e as suas ações, porque ele era mudo. E aí o rei reconhece que o filósofo estava correto, que na realidade esse processo de aperfeiçoamento da palavra demora tempo. Então, ele decide recontratar o filósofo para ajudá-lo nessa missão. Então, esse foi o resumo da história, e agora eu vou destacar 3 pontos principais dela. O primeiro ponto é justamente a vontade de querer mudar. Na história, logo no começo, é nos dito o seguinte: o rei, após grande esforço para subjugar a sua natureza inferior, decide contratar um filósofo. Trazendo para a nossa realidade, é muito importante que nós possamos fazer uma análise, fazer uma reflexão, assim como o rei fez, e reconhecermos que somos espíritos imperfeitos em processo de evolução e que deste modo ainda temos algumas limitações. E aí, a partir do momento que a gente reconhece as limitações, é importante nós termos a vontade de querer mudar, de querer nos aprimorar espiritualmente e moralmente. Então, esse é o primeiro passo, que está ligado junto com o segundo ponto e também o segundo passo, que é justamente nós sermos pacientes com nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar, nós temos que colocar isso em prática. E aí nós temos que ter a paciência com nós mesmos no seguinte sentido, que haverá momentos no nosso dia, ou haverá dias, em que nós não conseguiremos atingir a nossa meta, haverá alguns momentos que nós iremos demonstrar sinais de irritação, se nós, por exemplo, queremos aprimorar nossa paciência. A paciência, para nós alcançarmos ela em sua plenitude, em seu 100%, demorará encarnações para conseguirmos atingi-la em seu estado perfeito. Mas é extremamente importante que nós já possamos dar início ao aprimoramento dessa virtude, já nessa encarnação, no nosso dia a dia dessa encarnação. Porém, o fato de nós termos paciência com nós mesmos envolve essa situação de que terá dias em que nós não iremos demonstrar sinais de irritação, iremos magoar pessoas que estão próximas de nós. E deste modo nós temos que reconhecer que a gente ainda é espíritos imperfeitos com a vontade de mudar. Então, este é um segundo ponto muito importante para que nós não desistimos no meio do caminho. E o terceiro ponto é justamente que ninguém é perfeito. Estamos no mundo de provas e expiações e ninguém é perfeito neste mundo. Temos qualidades, sim, e também temos as nossas limitações, os nossos defeitos. E que
é necessário que nós possamos correr atrás dessas nossas limitações. E aí a gente pode fazer uma comparação, um paralelo justamente com o filósofo. A gente deve contratar um filósofo para nos ajudar no aprimoramento espiritual e moral? Não necessariamente. Nós podemos nos espelhar no modelo e guia da humanidade, que é Jesus Cristo. Jesus não só através de palavras, mas de ações, nos demonstrou o caminho do bem, do amor, da justiça, da paciência e da caridade. Então, deste modo, nós podemos nos espelhar em Jesus no seguinte sentido: o que Jesus faria no nosso lugar? Qual atitude Jesus teria em determinada ocasião? E ainda nós temos um bônus, que é justamente nós podemos nos sincronizar com esse filósofo. E de que modo nós podemos sincronizar com esse nosso filósofo que é Jesus? É justamente através da oração. Então, sempre antes de alguma decisão importante que você deve tomar, ou logo quando você acorda, nós podemos já sincronizar com esse filósofo para que ele possa nos instruir ao melhor caminho, ao caminho do bem, da justiça e do amor. Então, a gente também pode fazer um paralelo com relação ao momento que nós estamos vivendo. É um momento ímpar na história da humanidade, sem nenhum tipo de precedente. Então é importante que nós nos recolhermos em casa e também nós nos recolhermos interiormente, para que possamos fazer uma auto-reflexão, assim como Sócrates preconiza em sua frase: conhece-te a ti mesmo, porque ao conhecermos a nós mesmos, nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos também as nossas qualidades e trabalhamos em cima daquelas coisas que nós queremos melhorar. E aí a gente pode também nos inspirar no modelo proposto por Santo Agostinho, que é justamente passar o nosso dia em revista nas nossas 24 horas e nós celebrarmos as nossas pequenas vitórias e também onde nós falhamos. E onde nós falhamos, vamos lembrar do segundo ponto, de termos paciência. E aí nos reconciliarmos com essas pessoas que nós acabamos magoando por algum motivo, ou com nós mesmos, o mais rápido possível, seja no mesmo dia ou no dia seguinte. Deste modo, conseguiremos sair dessa pandemia mais fortalecidos e com maior desenvolvimento no sentido espiritual, moral e emocional. Então tenhamos todos uma boa noite, uma excelente semana e muita paz.